gente linda, bem-vinda a mais um canal. Meu Deus! Olá, gente linda, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, né? Para você que não é inscrito, eu te peço, se inscreva, curta, compartilhe, tá? E fique aí conosco. Hoje eu vou estar falando uma espinha grande aqui, gente. Hoje eu vou estar falando, gente, sobre... Oi. Hoje eu vou estar falando sobre a vida da mãe, né? Vida da mãe no trabalho, em casa, com filhos. Não é fácil. Pois é, gente. Apesar da cara de cansaço, é assim. Vida de mãe no trabalho. Bom, falar um pouquinho para vocês, né? Como aconteceu, como começou, né? Eu tava para iniciar a faculdade de odontologia, né? Eu fiz técnico em saúde bucal e fiz também o assistente de saúde bucal. Comecei a trabalhar, a estagiar em uma clínica, né, ali na freguesia mesmo, né, que é onde... então eu me apaixonei muito, né, porque bem antes disso eu já tinha feito prótese dentária, né, e então eu quis embarcar, né, continuar na área da odontologia. Porém, né, eu estava fazendo queria fazer a faculdade, né, de odontologia, mas para o quê? Para poder especializar depois em odontopediatria, né, para poder atender a galerinha, né, público infantil. Então, gente, na época minha filha ela era muito novinha. Eu trabalhava, eu estudava muito, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, né? O horário normal do meu trabalho seria de segunda a sexta, segunda a sábado, quero dizer, de segunda a sexta até às 19 horas, né? Eu pegava 8 horas da manhã no trabalho. Era próximo da minha casa, dava para ir a pé. Porém, a carga horária ela era bem puxadinha. E no sábado era meio período, até meio-dia. Dependendo dos dias, se tivesse cirurgia, porque eu acompanhava as cirurgias bucais, enfim, com o bucomaxilo. Então, às vezes, poderia ter complicação, enfim, diversas coisas poderiam acontecer. E eu tô aproveitando que tem pouca criança hoje, aí tô gravando um pouquinho aqui pra vocês, né? Porque a tia fica lá com eles. Aí, enquanto eu vou organizando, eu falo um pouquinho com vocês. Então, gente, deveria ser sábado, né? Até meio-dia. Porém, quando eu comecei, como a dona, né, do estabelecimento na época, a responsável técnica, na época, ela via que eu me dedicava bastante, né? Que eu tava animada, essa coisa e tal. E aí ela se sentiu assim, como é que se fala? Ela ficou mais à vontade assim pra falar, cara, usa seus sábados, não tem problema. Me liberou aos sábados. Então eu estudava, eu morava em Jacarepaguá, né? Pra quem conhece, sabe que de Jacarepaguá pra Caxias é chão. E eu ia pra Caxias todos os sábados. Eu pegava de 8 horas da manhã, pegava 8 horas da manhã no curso em Caxias. 8 horas da manhã até as 17 horas. E aí já sabe, né, gente? Eu saía de casa, porque eu morava em Jacarepaguá, saía de casa bem cedo, aos sábados, e chegava em casa bem tarde. Todo sábado. Então, ou seja, de segunda a sábado, eu saía de casa muito cedo e chegava em casa muito tarde. E eu não tava ficando com a minha filha.
Então, eu resolvi, né, repensar. Comecei a repensar. O que que eu comecei a repensar? Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa em casa. Mas o quê? Que eu não sou legal pra cozinhar. Não, segredo, gente, segredo. É diário, gente, eu preciso abrir pra vocês. Eu não gosto, tá? Não gosto mesmo. Enfim, não sou boa na cozinha. Sou boa em outras coisas. Sou boa pra arrumar, pra faxinar, pra enfeitar, pra organizar. Aí eu sou muito legal. Agora, pra cozinhar, meu esposo de vez em quando enche minha bola, né? Mas eu sei que eu não sou boa pra isso. Sou boa pra outras coisas. Então, lavar roupa. Passar também não. Cozinhar e passar não é comigo. Então, gente, eu comecei a repensar. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Então, eu resolvi unir o útil ao agradável. Como foi unir o útil ao agradável? Eu parei e pensei, bom, é o público infantil que eu preciso. Então, eu adorava ensinar minha filha, né? Bem antes disso eu tinha estudei normal, né? Queria muito ter ido por Carmela Dutra na época, porque eu me apaixonei pelo normal por conta do estudo normal, né? Por conta da minha amiga Márcia Fernanda, amigona, best mesmo. Sendo que bem antes de eu fazer o normal, eu trabalhava na minha casa, eu era bem nova, né? Eu morava na minha mãe, é claro. E eu era adolescente, trabalhei com a minha irmã mais velha, minha irmã Ellen, né? Que hoje, infelizmente, não se encontra mais entre nós. Trabalhei com ela em casa, tomando conta de criança, tomando conta de várias crianças ali na nossa rua. Na época nós morávamos na rua Inácio do Amaral, em Jacarepaguá, né? Já tem mais de 10 anos, mais de 12 anos que eu não moro mais lá. Tomamos conta da Vitória, filha da Maria da Guia, tomamos conta do Bruno, filho da Maria da Guia, tomamos conta de muita criança ali, da Raíssa, da Karen, filhas do Carlos José, da Marta. Tomamos conta de mais quem? Teve mais crianças, gente. Tomamos conta do Jorge, um netinho da tia Lourdes. Tia Lourdes, um beijo grande. Tia Lourdes, a mãe do Lobão. O Jorge, ele era sobrinho do Lobão, né? O Lobão também é um grande amigo. O Lobão é um grande amigo, foi um cunhado maneiro, show. Então, assim, gente, trabalhei com a minha irmã ali na casa da minha mãe. E minha mãe dando suporte sempre, claro, né? Porque, afinal de contas, a gente estava com pedras preciosas das pessoas ali em mãos. Então, a minha mãe, ela preferia sempre estar perto, olhando. Ela fazia comida, ela ajudava a dar comida. Na hora do banho, ela preferia ajudar a dar banho e tal. Aí, na soneca, ela corria para as costuras dela, que minha mãe sempre foi costureira, né? Foi dona de casa, costureira. Fez trabalhos domésticos, né, quando nós éramos muito pequenininhos. E aí, quando ela sentiu uma necessidade, ela também começou a costurar em casa, né? Sentiu uma necessidade de estar um pouquinho mais próximo de nós, eu e meus irmãos. Eu sou filha, irmã, né, de 10, né, 10. Foram 7 homens, né? E 3 mulheres. Foi. Contando comigo, né? 3 meninas, mulheres. E aí, 3 não, perdão, gente. Teve 4, né? Porque minha mãe teve Ana, né? Que foi bem mais velha que eu. Foi bem antes de eu nascer, bem antes mesmo. Minha mãe teve Ana. E Ana faleceu muito novinha. Então, assim, ressoma aí, gente, 7 homens e 4 meninas, né? Eu, Ellen, Esther e Ana. Uau!
Todos da mesma mãe, do mesmo pai, todos. Só o Gilson, um dos homens, que foi bem antes do casamento do meu pai, né? E é isso, gente. Aí minha mãe apoiava muita gente, ajudava muito, ela incentivava, sempre motivou demais. Minha mãe, meu pai, deixou esse legadão aí. Meu pai, para quem conheceu, gente, sabe que eu não tô mentindo nem exagerando por ele ser meu pai, mas que cara fera. Motivou, incentivou e foi maravilhoso o tempo de vida que eu tive perto do meu pai, tempo suficiente para hoje dizer que assim, muita coisa mesmo, a minha vida inteira, claro, eu aprendi com ele. Até o que eu vou ser, né, desde da morte dele até o fim da minha vida, com certeza. Tudo ele fez parte disso, né, e da minha trajetória. E aí, depois disso, aí chegou uma época, a Ellen se enjoou, não queria mais, e eu chorei, porque eu falei, ai mãe, eu quero continuar tomando conta das crianças. Mas aí, como eu era muito nova, na época minha mãe falou, não, olha só, você não vai ficar com as crianças. Por quê? Porque se você ficar com as crianças, basicamente, quem vai ficar com as crianças sou eu, né? Disse assim a minha mãe. Por quê? Porque na época eu era muito nova, como a Ellen era maior, a Ellen era mais velha do que eu, a Ellen era 6 anos mais velha que eu, então, já era uma diferença, né? Minha mãe não sentia tanto peso, não era exatamente assim, a minha mãe que está tomando conta dessas crianças. E aí, minha mãe não deixou eu continuar com as crianças. Eu falei, mãe, mas eu quero trabalhar, aquela coisa toda. E aí, o que eu comecei a fazer foi explicadora. Comecei a ser explicadora das crianças na minha casa. Na época, lá na minha mãe estava em obra, né, e tinha uma laje em cima, né, tinha tijolo, casa em obra, né, gente, vocês sabem como é que é, né, tem pedra, tijolo, madeira, prego, um monte de paradinha assim, obra. Então o que eu fazia, nos dias que não tinha obra, que eu, se eu não me engano, deveria ser umas 2 vezes na semana, a obra começava, depois parava, enfim, e aí nos dias que não tinha obra, eu dava explicadora em cima da laje da minha mãe. Na parte da manhã, se eu não me engano, na parte da manhã ou na parte da tarde, não lembro agora o horário, se era de manhã ou à tarde, eu não lembro. Mas eu ficava lá, né, explicadora dessas crianças, e era super divertido, super maneiro. Eu adorava demais, curtia bastante. E aí, gente, foi ali que tudo começou. Eu comecei com a explicadora, né? Dando explicadora para as crianças. E depois eu conversava muito com a Márcia, né? Essa minha Márcia Fernandes, essa minha amiga, minha xará. E aí ela me dava muitas dicas e tal. E aí, na época, nós estávamos indo para o ensino médio. Na verdade, eu já estava, né? E aí ela estava indo para o ensino médio, ela explicou, queria se inscrever para umas escolas para se formar professora e tal, abriu minha mente, já sabe, né, gente? Aí foi eu também caçar outra escola. Minha mãe não queria muito que eu mudasse de colégio, né? Preocupação, né, de mudança por conta de eu ser muito nova. E poxa, começou um colégio, já vai para outro e tal, né? Enfim. E esse era um pouco mais distante. Era lá no Jardim Botânico. No Jardim Botânico, né? E aí começou, gente. Eu fui pra lá, né? Mudei pra esse colégio, consegui mudar, enfim, meu pai me levou, me ajudou. E aí eu consegui mudar pra esse colégio. Comecei a fazer o normal, continuei sendo explicadora com a minha mãe. E aí fui indo, até que eu consegui uma vaga de estágio em um colégio. Né, lá perto mesmo, lá no Jardim Botânico mesmo, e comecei a ir para esse colégio, aprendi bastante coisa, eu tinha muita vergonha, hoje em dia eu também ainda sou muito tímida, tem gente que me conhece, tem gente que me conhece e não acredita, mas eu sou, gente, de verdade eu sou, é porque eu não sou com quem me conhece, eu tenho intimidade, mas assim, pra quem eu tô conhecendo ainda, nossa, até eu ter aquela intimidade, brincar, me soltar, me abrir, é difícil, demora um pouco. Então,
eu comecei, né? Continuei com a explicadora, aí mudei o horário da explicadora para não perder, né? Porque na explicadora eu ganhava um dinheirinho. Na época eu cobrava muito barato, acho que eu cobrava 15 reais por mês, 10 reais por mês, alguma coisa assim, gente. Eu não lembro, não. Sei que era bem menos que 50 reais por mês, bem menos mesmo. E eu ficava muito feliz, né? Porque eu ficava feliz não pela grana, eu ficava feliz pelo desempenho que eu estava tendo, né? Porque eu tava assim, caraca, eu tenho um irmão, né? O Jorge Guerreiro, né? Júnior. Ele sempre vai ser o Júnior, né? Nosso irmão Júnior, mas ele é artista, então todo mundo conhece mais como Jorge Guerreiro. Então, assim, ele me motivou muito nessa vida, muito, muito, muito. Ele foi, assim, a continuação do meu pai, em questão moral comigo, sabe? Me respeitou muito, eu conversava. Ele, em nenhum momento, nunca na vida, eu lembro dele ter falado pra eu não lembrar. Então é isso, não houve, né? Sempre me respeitou muito, questão de me motivar, me incentivar. E isso também contou demais, né? Um pouquinho de cada um deles contou, né? Mas sempre tem uns que passam assim, né? Um pouquinho mais nítido pra gente, né? E aí eu não desisti, né? Acabei indo depois de outras coisas, trabalhei em diversos outros lugares, McDonald's, experiência ótima, tenho amigos, né, grandes amigos até hoje que foi formada essa amizade no McDonald's. E então, não desisti. Continuei e foi quando eu comecei a trabalhar nessa clínica dentária. Quando eu resolvi desistir da clínica dentária, eu voltei lá atrás, gente, lá atrás. Onde ia lá atrás, Elaine? Lá na educação infantil. Onde um dia eu tinha começado, tinha me apaixonado, e inclusive estava doida para iniciar, né, a odontologia, justamente para poder atender o público infantil, né, para odontopediatria. Né, gente? Então, assim, sempre me respeitou muito, em questão de... Por eu ser mais nova, né, e ele me dar ouvido, não me ouvir como criança, né, ele me ouvia como um ser humano, me dava apoio, me ajudava. E aí eu abracei tudo isso, né, abracei bastante tudo isso. E fui levando pra frente, aí comecei, né, na clínica dentária, aquela coisa toda tal, mas era sempre voltada para o lado do infantil, né. E aí, até que um belo dia, depois de um bom tempo já estagiando, fui efetivada, comecei a trabalhar nessa clínica, ganhava super bem, ganhava bem legal, a clínica era super top, as pessoas maravilhosas, trabalhei com bastante profissionais legais. E aí, eu acabei, né, eu acabei, né, desistindo da clínica. Optei melhor, que foi passar um tempo mais com a minha filha, porque eu gostava muito de ensinar ela os trabalhinhos, ela era muito esforçada, né? Ela gostava muito, e eu gostava muito de fazer os trabalhinhos com ela, mostrar as letras, os números, cantar, dançar, enfim, coordenação motora. E aí eu comecei a comprar umas coisinhas pra ela, tipo assim, mais lápis de cor, massinha. E aí um belo dia, quando eu desisti, né, da clínica e falei, cara, eu vou trabalhar pra mim. Eu vou cuidar da minha filha, até porque eu queria ter o segundo filho. Eu sempre quis ter o segundo filho. Quem me conhece sabe que eu sempre quis ter o segundo filho. Eu sempre fui doida pra ser mãe de menino. Sempre, sempre, sempre. Não que eu não ame minha filha, né? Eu amo minha filha, sou apaixonada por ela. Mas, eu não tava assim, eu não tava preparada, eu não estava pronta para desistir, né? Dos meus desejos, das minhas vontades, enfim. E eu falei, cara, eu vou correr atrás. Comecei trabalhando em casa, como? Tomando conta de criança. Por quê? Porque eu comecei a pensar, cara,
eu ajudo a desenvolver essas crianças, arrumo mais amiguinhos para minha filha, porque como eu tinha pouco tempo com ela, a gente não saía tanto. Então ela ficava muito em casa, ela não tinha muitos amiguinhos. Ela tinha os amiguinhos da escola, ela amava ir pra escola. Por quê? Porque tinha os amiguinhos, era novidade, tinha criança, coisas que ela não tinha, assim, frequentemente. Né? Tinha, de vez em quando, porque eu sempre busquei meus sobrinhos, né, pra levar pra minha casa, e todo mundo é pequenininho. Hoje que tá todo mundo grandão, né, crescendo, né. Mas, assim, eu buscava bastante eles, só que não era o suficiente, né? Por quê? Porque às vezes eu estava muito cansada, então eu não optava pela opção de buscar os meus sobrinhos. E aí eu desisti. Quando eu desisti, né, minha irmã, minha mãe, que isso? Tem certeza e tal, aquela coisa toda. Eu falei, tenho, vou. Não vai ser fácil, como não foi, gente. Não foi fácil mesmo, porque é difícil, às vezes, a gente ter pessoas ao nosso lado que acredita, sabe? Que acredita no nosso potencial, que nos ajude, que nos apoie. Não só acreditar, mas, tipo assim, se eu não acredito em uma... Tipo assim, se eu não acredito em algo no meu marido, eu no mínimo, o que eu vou fazer é motivá-lo para fazer isso acontecer. Não, sério, você acha que consegue? Ponto. Se ele falar que sim, vamos investir nisso. Entendeu? Vamos correr atrás, vamos tentar, vamos conquistar e iremos conseguir. Eu sou muito assim. Não foi nada do que eu tive no início, né? Não foi muito, né? Porque na verdade eu tive, né? Na questão da minha mãe, da minha irmã. E bum, vamos. Comecei a comprar um monte de coisinha, bastante folha, mas continuei trabalhando na clínica. Eu já estava decidida a não estar mais na clínica, eu amava trabalhar na clínica, né? Hoje eu já estaria formada em odontologia, mas comecei a comprar tudo, comprei um monte de caneca, um monte de talheres, um monte de prato, alguns brinquedos, folha chamequinho, lápis de cor, muitos lápis de cores, muitas massinhas, grampeador, tudo que eu precisaria para poder ajudar a desenvolver essas crianças, né? Por quê? Porque eu nunca soube tomar conta da criança sem que eu tivesse que ensinar o básico, sabe? Pelo menos, né? E por aí iria acontecendo, né? Porque vai ficar fluindo, né? A gente começa com os números de 1 a 5, daqui a pouco a gente vê já tá contando até o 10, quando vê já tá contando até o 20, começa com as vogais, quando vê já tá dando o alfabeto, né? E musiquinhas, histórias, tudo que eu sempre gostei de fazer. Então comecei a tomar conta dessas crianças, comecei a tomar conta dos filhos da minha comadre, Isabel, Bebel. Comecei tomando conta dos filhos dela, não foi fácil. O mais novo, ele era, meu Deus, criança brigona, ele era emburrado. E tudo que eu fazia não agradava aquele menino, Jesus, foi difícil. Eu nunca contei isso pra Bebel, mas foi difícil. Foi um desafio que eu não estava nem um pouco disposta a desistir. A realidade é essa. E daí, logo depois, comecei a tomando conta dos filhos da minha irmã de consideração, Mayara Félix, né? Comecei tomando conta das meninas dela. Ela teve uma bebezinha na época, né? Maria Cecília. E a Sofia era muito pequenininha. Sofia já estava acostumada comigo sempre, desde quando ela estava na barriga. Então, aí eu comecei com essas meninas, comecei com os meninos da Bebel, os meninos da Mayara, e fui indo, e de repente apareciam algumas pessoas já no meu portão. Oi, poxa, será que você está tomando conta de criança? Ah, Elaine está tomando conta de criança? Ah, não. E aí eu fui ficando com essas crianças. Um belo dia quando eu vi, eu morava em um apartamento, gente, e ele era pequeno, sabe? Dos quartos, né? Mas o quarto da minha filha, ele era pequenininho, micro. Aí, sem mentira, uns 5 passos, acabou o quarto. 4 passos, acabou o quarto, de verdade. E aí, mas amém, né? Graças a Deus. Isso de comprido, né? Porque assim, dava 2 passos, já acabou a largura dele, 2 passos.
Mas ok, eu não tava afim nem um pouco de desistir. E aí, ok, comecei a tomar conta das crianças, começaram a aparecer um monte de mãe. Um belo dia eu falei com a minha mãe assim, falei, mãe, minha mãe e minha irmã sempre foram muito minhas amigas, né? Minha mãe, Maria de Lourdes, a Esther, minha irmã. E aí eu comecei com elas, eu falei, gente, eu acho que eu vou alugar uma casa só pra tomar conta dessas crianças. Aí minha irmã, você é maluca, você tem coragem, você é doida, caralho, meu Deus e tal. Falei, vou fazer, gente, porque eu quero fazer cartaz, eu quero fazer mural, eu quero colocar as vogais colando na parede, pra eles não esquecerem, ter um visual, né, das vogais, das letras, do nome deles, fazer uma chamadinha com fotos, né, e eles saberem falar o nome dos amigos, enfim, né. Tava cheia de ideia. Meu filho tá chorando, gente. Trabalhar com filho é assim. A gente começa fazendo uma coisa, daqui a pouco eles estão chorando lá, a gente larga tudo, vai lá ver o que houve. Mas parou. E aí, gente, eu comecei, né, comecei a procurar uma casa. Não, já tinha largado a clínica, né, e eu na minha casa comecei a procurar uma casa. Comecei a procurar, sendo que antes de eu sair da clínica eu já estava procurando uma casa. Só que eu estava apreensiva, eu estava ansiosa, eu falei assim, cara, meu irmão, freia. Por quê? Porque como é que eu vou ficar procurando uma casa se eu não tenho nem criança ainda? Né? Porque eu ainda estava na clínica, né? Ainda não tinha criança. Só que eu cortei uma parte, né, gente, que é essa. Antes de eu começar com as crianças na minha casa, eu fiquei procurando uma casa. Até que um belo dia eu encontrei uma casa que uma grande amiga, minha madrinha de casamento, né, Angélica, ela estava morando nessa casa, só que ela ia demorar um tempo para esvaziá-la. E eu falei, agora. Já na semana seguinte, eu não fui mais pro trabalho, desisti não, né, conversei. A chefe não queria me liberar de dinheiro, não queria me dar férias, eu queria férias, eu precisava das férias para poder resolver isso. E eu queria férias, ela não queria me dar férias. Eu falei, então, aí eu não fui mais, né? Me desliguei da empresa. E já comecei a pegar essas crianças que a minha comadre, né, Bebel, já tinha falado que iria precisar. E a Mayara também. E aí foi quando eu comecei a pegar essas crianças até a casa esvaziar. Quando a casa esvaziou, eu já estava até com mais crianças. Estava com a Isabela também, que é filha de uma grande amiga, Priscila Beck Luft. Eu lembro que sempre quando eu tava voltando da clínica, eu encontrava com ela voltando com a Isabela, andando até a casa dela, e eu falava, cara, eu vou montar uma creche, tu vai colocar essa criança lá na minha creche. E aconteceu também, né? Foi muito legal. Gente, trabalhar com filho é isso aí, final. Onde a criança tá? Vamos tomar um pouco ali. E aí eu comecei a ficar com essas crianças, né? E ela foi lá, conheceu o meu espaço, tava bem devagar. Aí teve outras crianças que entraram também, na época, que não foram poucas, gente. Foi aparecendo, foi uma parada assim, plano de Deus mesmo, na minha vida. Foi aparecendo criança, aparecendo mãe, e de repente, quando eu vi assim, só sei explicar que em 2 meses, eu já tinha tanta criança a ponto de conseguir pagar o aluguel da casa onde eu aluguei para ficar só com essas crianças, e dava para pagar 2 funcionárias. Só que no início eu comecei com uma. Foi uma amiga da minha irmã. E pronto, começou. No início, na verdade, tinha até uma equipe já, né? Que a gente fazia reuniões para iniciar, enfim, né? Muita gente. E aí comecei, gente, e dali eu não parei mais. Hoje já se completaram... Hoje já tem 4 anos, né? Que eu acabei fundando, né? O Castelo do Saber, que é a logo, a marca que eu uso hoje, né? Com essas crianças. Me sinto muito honrada, feliz e
não tem sido fácil. Não tem sido fácil, sabe, gente? Passamos, assim, o Castelo de Saber, passamos por diversas modificações, né? Hoje nós estamos em um novo lugar, graças a Deus. Não tem sido nada fácil nesse novo lugar, mas eu vou vencer. Eu tô cheia de planos, cheia de sonhos, né? E vai acontecer. Eu vou estar trazendo essa novidade aqui para vocês. Porque é um assunto para um próximo vídeo, sabe, gente? Então, assim, eu vou estar trazendo essa novidade para vocês. E é isso. O que eu quero deixar para vocês é que mãe em casa. E afinal de contas, gente, existe um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, né? Vou contar agora e num próximo vídeo eu vou mostrar o nosso espaço também. Porque o que acontece? Essa casa aqui, na verdade, eu aluguei pra gente morar, né? Meu esposo alugou pra gente morar. E aí viemos morar, porque o meu bebê era muito pequenininho. A Malu, ela tava precisando de mais espaço pra brincar, enfim. Então encontramos essa casa que tem uma varanda espaçosa, né? E aí pensamos, pode ter os brinquedos e tudo mais, um playgroundzinho, uma coisa que ela queria. Ela queria uma piscina só pra ela, porque no condomínio que nós estávamos, às vezes a piscina ficava muito lotada e era muito ruim. E como o meu bebê era muito novinho, aí não tinha aquela privacidade toda, né, gente? Porque piscina de condomínio, vocês sabem como é que é. E o apartamento era uma delícia, eu amava morar naquele apartamento, né? O Rodrigo também sempre gostou muito de morar naquele apartamento. Porém, ele estava ficando muito pequeno pra gente, porque o Benício ele estava ganhando bastante coisa, a Malu também, a cama deles era grande, espaçosa, quando abria embaixo, mal cabia no quarto. Então, assim, quando ia visita na nossa casa, nossa, sabe? Era bem chato às vezes, né? Porque era pequeno apartamento, né, gente? Vocês sabem como é que é. Enquanto tava eu, Malu e Rodrigo, o apartamento tava cabendo, tava servindo demais. Sem dúvidas nenhuma. Só que depois veio o Benício. E aí, às vezes, a gente recebia visitas. Então, assim, ficava bem estreito, né? E o Rodrigo alugou essa casa pra gente morar. Só que eu não tava aguentando mais ficar em casa, assim, à toa, né? Porque a gente nunca fica em casa à toa. Em casa a gente lava, a gente cozinha, a gente mesmo não querendo, né? E mesmo não gostando e mesmo não sabendo. Eu cozinhava, sim, gente, cozinhava. A gente arrumava e tomava conta das crianças e acabava que quando chegava no final do dia, morta de cansaço, normal, nada mudou, eu continuo assim. Final do dia, morta de cansaço, mais nada pra fazer. Mas quando a gente começa, pelo menos eu, né, gente? Mas nós mulheres, quando a gente começa a trabalhar, receber nosso dinheiro, resolver as nossas coisas, vai pro salão, vai ali, faz aquilo, compra, Shopee, Shein. Gente, é uma delícia, né? É uma liberdade que a gente sente, a gente poder ter o nosso dinheiro para poder resolver as nossas coisas. Sem ter que ficar pedindo sempre ao esposo. Enfim, quando a gente abraça, né, e adota a nossa independência, a minha veio desde lá de trás, né, muitos anos atrás. Então, assim, quando a gente tem ela, a gente nunca mais quer perder, né. A gente pode até ficar um tempinho assim, sem, como eu fiquei, né, quando eu tive o bebê. Aí a minha creche de Jacarepaguá eu acabei passando para uma grande amiga que está lá até hoje. Ela mudou o nome, né, para um nome dela, de preferência dela, ok, sem problema, porque afinal de contas eu passei para ela, não seria mais minha, seria dela. Então, assim, aí eu fiquei esse tempo sem trabalhar, né, de repente aí uns 4 meses, ou 3 meses, por aí. E voltei novamente, né, não tem sido fácil. É cansativo, é esgotante, porém a gente consegue, nós mulheres, né, conseguimos conquistar o nosso dinheiro, a nossa autonomia, né, e estar
e, consequentemente, estar mais tempo com os nossos filhos. Quando, na verdade, a gente acha que é a melhor coisa, mas é ainda mais esgotante, é ainda mais cansativo, porque a gente acaba não tendo folga nenhuma dos nossos filhos. Às vezes a gente pensa assim, trabalhando fora, quase não vejo meu filho, mas aí como você trabalha